Muito bem. Estou abrindo aqui a nossa tela de hoje, tá? Para nós começarmos a conversar. Todo mundo está vendo? Conseguem visualizar a tela? Sim ou não? Opa, desculpa, ainda não, né? Não, Ainda não, professor. Não, professor. Agora sim. Espera só um pouquinho. É que eu esqueci de abrir aqui o compartilhamento. Pronto. Estão vendo? Agora? Agora sim. Está começando a ver. Agora abriu. Certo, que bom. Olá, Geice. Agora sim. Por que a Geice não entrou? Olá, Geice. Boa noite. Olá, Certo. boa noite. Então vamos começar, gente. Olha só. O nosso tema desta semana, ele pode parecer um tanto quanto monótono ou não tão importante quanto os outros, né? Mas ele é realmente de fundamental significado para nós, tá? Quando a gente fala em metodologia, né, especialmente metodologia de ensino, a gente deve fazer uma espécie de retrospectiva cronológica. Por quê? Porque da mesma forma que a língua evolui, as metodologias também, tá? Elas, a partir de determinado período ou número de anos, né? E com o surgimento de outras ciências e de outras descobertas, essas metodologias vão se aperfeiçoando, certo? Vão surgindo novas conclusões, né? Novos achados que vão influenciando essa metodologia. Então, se nós conseguirmos entender o que foi que veio acontecendo ao longo do tempo, nós podemos, de alguma maneira, formar assim uma espécie de retrato para entender por que a gente deve fazer hoje o que a gente faz, né? Então, o nosso tema desta semana é justamente esta cronologia, tá? E a minha primeira pergunta para vocês, independente da leitura aí da folha, né? Porque vocês já têm o material lá na plataforma. Alguém poderia me dizer qual foi a primeira manifestação de ensino da língua portuguesa no nosso país? Todo mundo colando, né? O que é que vocês acham? Qual foi a primeira manifestação de tentativa de ensino da língua portuguesa no nosso país? Ativa o microfone. Professor, foi os jesuítas? Isso, exatamente, né? Vocês lembram que quando os portugueses chegaram ao Brasil, só existia quem aqui? Os índios, né? Os índios, né? Só existiam os indígenas, certo? E a única língua que eles falavam era qual? Tupi. O tupi-guarani, né? O tupi. Então, não havia nenhuma possibilidade de comunicação se não fosse através da mímica, certo? Quando eles chegaram aqui, né? Quando os portugueses chegaram aqui. Bem, mas isso não podia continuar, né? Olá, Amanda. Isso não podia continuar, porque era preciso que houvesse essa troca de informações, né? Essa troca de mensagens, certo? Aí coube, então, aos jesuítas, certo? Olá, Amanda, boa noite. Coube aos jesuítas essa primeira tentativa, certo? Aí vocês imaginem, né? O que é que o jesuíta pôde fazer naquele momento? Ensinar o índio a
fazer o quê? A se expressar, falar. em português. A falar, né? Primeiro foi o falar, mas para isso foi preciso fazer o quê com os índios? Dar aula. Não. Não é domesticar. Domesticar seria? Não, não é a palavra, né? domesticar é uma coisa. Isso, Amanda. Exatamente. A Amanda acabou de responder no chat, tá? O que foi aquela... Alfabetizar, não é isso? Isso, é verdade. É isso. Então, É verdade. claro, né? Quando a gente recebe uma criança, né, para aprender o português, é preciso alfabetizar essa criança, certo? O alfabetizar era ler, certo? Especialmente ler e falar, porque não dava para escrever, né? Nem tinha condição para isso. Hoje, a gente pensa em alfabetização como sendo tanto a linguagem escrita quanto a linguagem falada, certo? Porém, não dava para ter um ensino perfeito, certo? Naquela época, né? Então, os jesuítas trataram de alfabetizar os indígenas. Só que, como era que se podia alfabetizar? Como era que os jesuítas podiam alfabetizar esses indígenas? Usando o quê? Usando o português de Portugal, correto? Que era a língua que eles falavam, né? Bem, então, vejam que nos primeiros momentos em que se conhece uma metodologia de ensino é com o português de Portugal e através de religiosos. Então, os indígenas foram alfabetizados através de mensagens, vamos dizer assim, né, através de material religioso, que era o que os jesuítas tinham domínio, correto? Muito bem, então o que é que acontecia? Ou o que é que aconteceu? Qual seria a consequência mais imediata disso? Claro que eles ensinaram os índios, né, a se manifestar, a se expressar, ensinaram lá, alfabetizaram os índios. Mas eles eram religiosos, certo? E estavam ensinando os índios com material religioso. Então, qual era ou qual seria, no nosso pensamento, a imediata consequência disso? A inserção de vamos dizer assim, de uma nova religião, porque os índios, eles tinham a sua cultura, né? Como tem Certo. sua cultura. Aí, Sim. no caso, seria a inserção de uma cultura, de uma religião imposta a eles, né? Não, tudo bem, mas aí você está indo para outro lado. Eu estou me referindo ao ensino do português. Pensem comigo. Ó. Os jesuítas, eles alfabetizaram os indígenas com o português de Portugal. Sim. Mas eles eram religiosos, certo? Então, o domínio que eles tinham, né, era de material religioso. E naquela época, o material religioso era produzido em que língua? Ah, ok, latim. Isso. Então, qual é a consequência que a gente deveria pensar, a consequência natural dessa evolução metodológica? Que o ensino do português fosse feito com referência a qual língua? O português, né? Não. Latim. O latim. Eles aprendiam... Boa noite, Janderson. Eles aprendiam o português de Portugal, mas com referência a qual língua? Ao latim. Latim, Por quê? ok. Porque eram os jesuítas, né? Então era material religioso. Então a consequência natural do processo, depois que ele veio evoluindo,
Não eram mais os índios, tá? Mas aí já era uma sociedade que surgiu lá, né, no Brasil, que não era mais só com os índios, certo? Chegaram outras pessoas, né? As pessoas formaram, como o Everaldo disse, uma nova cultura, correto? E aí, o ensino da língua portuguesa foi feito através dessa referência ao latim. E durante muitos e muitos anos, né, nós, dentro da universidade, ensinamos latim. Vocês lembram disso? Não sei se vocês sabem disso, né? Mas os cursos de letras, durante muitos e muitos anos, tinham uma cadeira que era o latim. Por quê? Porque várias características da língua portuguesa, né, vieram do latim, certo? Então, se você estudasse o latim, você, consequentemente, ia aprender o português para determinadas situações, correto? Então, isso foi, gente, vamos dizer assim, um período no qual o ensino da língua portuguesa... boa noite, Lázaro. Foi assim, mais ou menos como empírico, né? Foram tentativas, correto? Então, eram os jesuítas, eram os padres, né? Foi material religioso, teve como referência o latim, certo? Que era natural, certo? Porque eram línguas muito parecidas. Mas até então, era o português de Portugal, correto? Era a língua vernácula, certo? Aquela língua pura, correto? Aquela língua de norma padrão. Vocês sabem que o português, o cidadão português, ele gosta de falar a língua de maneira correta, na visão dele, certo? Então, naquele primeiro momento, não havia o português que hoje nós dizemos brasileiro, certo? Havia o português de Portugal. Então, no primeiro momento, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, né? Então, nos primeiros momentos, foi norma padrão, norma culta, alfabetização, aprender a ler, a escrever, através do contraste, né, do latim, certo? E com o português de Portugal. Porém, nós sabemos que não existe língua sem sociedade, certo? E que a sociedade, ela influencia os padrões linguísticos. Nós sabemos disso hoje, correto? De forma bem sólida. Então, a sociedade brasileira foi crescendo. E com esta sociedade, com este crescimento, com esta evolução, as necessidades do ensino de língua portuguesa também foram se modificando, correto? Começou a aparecer a necessidade de ter um português brasileiro. E isso envolve vocabulário, né? Envolve estruturas que foram se modificando e se adaptando às modificações e à evolução social. Então, isso é uma coisa natural, correto? Então, isso foi um processo natural. E, diante dessas demandas, certo? Vocês estão vendo aqui, olha, que em 746, certo? Um filósofo iluminista chamado Antônio Verney defendeu que a alfabetização deveria ser seguida pelo ensino da gramática portuguesa, para só depois se passar ao latim. Então, aí os papéis se inverteram, certo? Porém, logo depois, em 1750, houve uma reforma educacional proposta pelo Marquês de Pombal, tá? Que transformou o português de Portugal na única língua a ser trabalhada no Brasil. Então, esqueceu-se um pouco essa referência ao latim. Mas, como eu disse, né, a sociedade estava evoluindo. E o Brasil se tornou uma nação independente.
e, com isso, a necessidade de ensinar uma língua nacional, né? De criar uma identidade. Vocês sabem que isso é um processo natural, certo? Aí, olha, o português e a sua literatura começaram a ser adotados no currículo oficial do ensino secundário. Mas ainda aí era o português de Portugal, tá? Não havia ainda um português, vamos dizer assim, brasileiro, mas o ensino do português estava se solidificando, estava se fortalecendo, ainda naquela forma de norma culta, né, de norma padrão, certo? Daquela coisa rígida, certo? Engessada, sobre a qual a gente já conversou aqui. Aí, a partir de 1871, criou-se um exame de língua portuguesa, que era obrigatório para admissão nas faculdades do Império. Então, isso fortaleceu esse estudo, tá, gente? Esse trabalho com o ensino da língua portuguesa. Vejam que isso começou a trazer maior importância para esse trabalho com a língua portuguesa. E aí já estava começando a haver uma certa mesclagem, né? Um pouco de português por causa da literatura, né? O Brasil ainda não tinha uma literatura forte, né? Então, os livros que se trabalhavam, a leitura, era tudo literatura portuguesa, certo? Aí, só em 1950, gente, quando já estava aquela discussão, né, o que se deve ensinar, o que não se deve ensinar, qual é o conteúdo, é o português de Portugal, é a língua mãe, é brasileiro, as modificações. Aí, em 1950, surgiu uma pessoa que com certeza vocês já ouviram falar, que foi o Matoso Câmara, tá? Que foi o primeiro, vamos dizer assim, catedrático, tá? A dizer assim, olha, gente, nós já temos vocabulário, nós já temos gramática, certo? Tá aqui, olha, estou escrevendo um livro, tá aqui o meu livro. Então, o português brasileiro só começou a tomar, vamos dizer assim, forma oficial e formal, né? A partir desta data, de 1950. Tá? E em 59, certo? Surgiu a primeira nomenclatura gramatical brasileira. Então vejam que se passou, gente, bastante tempo, né? Certo? Claro, houve outros fatos assim menos importantes, mas se passou muito tempo desde que os jesuítas tiveram aquela primeira experiência, né, de alfabetização dos indígenas, certo? Bem, aí, a partir daí, né, a partir do Matoso Câmara, a evolução das metodologias, do material, né, da forma de ensinar, começou a correr mais rápido, vamos dizer assim, começou a se desenvolver mais rápido. E aí nós tivemos, em 71, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? E aí nós tivemos aquela famosa reforma do ensino, lembram? E aí nós tivemos o ensino dividido de primeira a quarta série, certo? E o nome da disciplina era Comunicação e Expressão. E depois da quinta a oitava série, que era Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa. E aí, gente, foi a primeira vez, tá? Foi o primeiro momento em que se deu importância à expressão oral, certo? Aí os livros já passaram a trazer exercícios, né? Com a língua falada, com a expressão oral, com a necessidade de ler em voz alta, certo? E aí os livros passaram, o trabalho, o material passou a ser com os textos literários já brasileiros, tá? Então vejam que foi o primeiro momento. Então observem bem uma coisa, olha.
Daqui a pouco nós vamos fazer um bate e volta, vamos dizer assim, tá? Lá no início, os jesuítas ensinaram os índios, alfabetizaram os índios, mas a única coisa, ou a primeira coisa, vamos dizer assim, que os índios conseguiram fazer foi falar português, correto? Ler veio depois, como consequência. Mas o primeiro momento, né, o primeiro momento linguístico foi a língua falada, certo? Claro que a leitura foi algo imanente, inerente, né, natural, e que ficou por mais tempo, porque era mais fácil. Era mais fácil ler do que falar, porque naquela época, certo? Se pensava que tinha que falar tudo certinho, né? Então, mas foi o primeiro momento de manifestação linguística. E se vocês pensarem bem, né, foi o primeiro momento também em que houve troca de cultura. E aí vamos fazer uma expansão disso. Foi o primeiro momento em que houve troca de identidades, certo? Houve aquela mistura de identidades e de cultura, como já disse o Everaldo. E isso influencia, certo, o trabalho metodológico de ensino da língua. Então, isso só fez crescer, gente, porque hoje em dia nós sabemos que as identidades são líquidas. Elas se misturam e se modificam com a rapidez instantânea, praticamente. Então, essa comunicação, ela tem que ir para dentro da sala de aula. Muito bem. A partir daí, então, a língua portuguesa, vamos dizer assim, criou uma identidade própria no Brasil, né? E o seu ensino também. E aí, em 1985, certo? Nós começamos a ter a famosa discussão que a gente já tem conversado desde a primeira semana, certo? Houve uma pergunta que foi feita pelo Evanildo Bichara, que vocês conhecem, certo? E pelo Celso Luft, certo? Foram os dois primeiros, vamos dizer assim, sociolinguistas que nós conhecemos. Então, eles começaram a dizer assim, escuta aqui, tudo bem, esse uso da gramática e das normas cultas, será que elas não aprisionam a língua? Será que a gente tem que ser realmente tão rígido na hora que a gente está ensinando o português? Porque, olha, a sala de aula é uma coisa, mas a vida real é outra. Então, eles começaram a dizer, olha, a língua, ela tem uma gramática que já é dela. Ou seja, a pessoa, né, já vem com isso intrínseco. Então, o Celso Luft, ele dizia que o ensino da língua materna desta forma, só com gramática, só com norma culta, só com regras, era opressivo, certo? E propunha que o ponto de partida fosse a gramática que o aluno dominava em sua fala. Ponto de partida, gente, tá? Então, lembrem, nós estamos aqui questionando, certo? Porque nós falamos, certo? Então, nós temos uma gramática intrínseca. Nós temos regras intrínsecas. Claro que elas não devem ser ensinadas em sala de aula como se fossem únicas, mas elas precisam ser trabalhadas. A gente já falou sobre isso aqui nas semanas anteriores. Então, vejam que a evolução da metodologia, tá? Ela vem acompanhando a evolução social, o desenvolvimento social. Então, lá no início foi a alfabetização, certo? Contraste de línguas, norma culta, norma padrão, aquela língua vernácula, certo? Rígida, engessada. Depois, o pessoal começou a dizer, não, gente, olha, não é só isso que existe. Então, vamos levar para a sala de aula outras coisas, certo? Para que a pessoa possa saber, né? A gente vai trabalhar essas regras, essas normas, mas de forma contextualizada. E vamos dizer para o nosso aluno, olha,
Isso não é sempre assim, existem momentos em que isso se altera. E isso foi graças ao Evanildo Bechara, que vocês conhecem com certeza, né? Porque ele tem livros escritos aí, que com certeza vocês já fizeram contato, se não seria bom fazer. E o Celso Luft, tá? Foram eles os dois primeiros, vamos dizer assim, autores que transformaram a metodologia de ensino do português em algo mais flexível, vamos dizer assim, em algo mais leve. Foram os primeiros que começaram a questionar o uso dos padrões sociolinguísticos no ensino de língua portuguesa. E aí, né, gente, isso começa a influenciar a produção de material, certo? A maneira como os livros didáticos são feitos, correto? Começa a influenciar o comportamento do professor. Aí começaram a surgir os estudos, né, mais teóricos da sociolinguística e da neurolinguística. Né? Aí os caras começaram a dizer assim, olha, as pessoas têm habilidades diferentes. Uma fala melhor que escreve, outra escreve melhor que fala. Tem uns que não sabem ler direito. Então, as habilidades são diferentes. A gente precisa trabalhar com todas elas para ajudar a fortalecer as que são fortes. Mas, para isso acontecer, você precisa ter material autêntico no seu livro-texto, na sua sala de aula. Certo? Ah, mas você vai pegar um jornal, o jornal está cheio de erro. Muito bem, discuta esses erros. Certo? Tenha cuidado ao chamar alguma coisa de erro. Nós sabemos que há manifestações que hoje são aceitas na linguagem falada. Então tenha cuidado, mas utilize essa discussão. Use essa discussão como metodologia, como ferramenta metodológica. Certo? A gente já conversou sobre isso outras vezes aqui, né? Muito bem, aí, gente, começou aquela discussão, né? Aí vocês sabem que hoje, por exemplo, um autor chamado Marcos Banho, ele discute muito isso. E aquela eterna briga, né, da qual já... Briga não, aquele eterno duelo entre puristas e linguistas. Isso está errado, olha, isso não é erro. E aí o Marcos Banho, certo? Começou a criticar de maneira mais veemente aquilo que ele chamou de preconceito linguístico. É claro que tanto lá nem tanto cá, correto? Para a gente dizer que está havendo preconceito linguístico, é preciso averiguar uma série de circunstâncias, tá? Mas, agora, no século XXI, né, nós tivemos uma nova reforma, certo? Tivemos a criação das bases comuns, né, curriculares nacionais, as BNCC, tá? Que nós vamos discutir mais à frente. E a concepção da língua, né, ela passou a ter diversos usos, especialmente como instrumento de enunciação, discurso e intercomunicação. Então, o aluno, né, ele passou a ser uma pessoa ativa no processo de aprendizagem, certo? Então, ele passou a poder usar as próprias habilidades e conhecimentos para construir o conhecimento. Então, professor, o senhor está dizendo que isso está errado, né? O senhor está dizendo que isso é errado, mas lá na minha comunidade, todo mundo fala assim, certo? E todo mundo se entende. Ninguém fica sem... E as pessoas falam assim. Então, você precisa discutir que a língua falada é uma coisa, a língua escrita é outra. Olá, Rose, boa noite. Certo? E isso
precisa ser uma ferramenta metodológica. Certo? Você não pode, por exemplo, dizer que um agricultor que vem lá do campo, o EJA, por exemplo, você não pode dizer que ele fala português errado, porque aquela língua é a que ele conhece, é o que está dentro dele. Então, ele tem uma gramática dentro dele, que ele considera correta. Então, é claro que você vai aprimorar isso, né? Você vai ensiná-lo uma outra norma. Você não pode dizer que a norma que ele tem é errada, porque é aquilo que existe no meio em que ele vive. Então, com essas novas ideias, né, com essas descobertas da sociolinguística e da neurolinguística, que começou a debater esses estilos de aprendizagem, visual, auditivo, né, as inteligências múltiplas. Então, tem gente que tem uma inteligência espacial melhor, mas tem uma inteligência lógica pior, certo? E o fato de que a neurolinguística disse, olha, você deve ensinar a língua também de forma natural, certo? Você deve discutir com o seu aluno que existe um canal, certo? Que é intrínseco aos agentes da linguagem. E você não pode dizer que isso é errado, porque se você exagerar nisso, aí você vai produzir o que nós chamamos hoje de preconceito linguístico. Diga, Leonardo. Professor, eu já ouvi a expressão PNL, né, Programação Neurolinguística. Qual é a relação disso com... É a mesma coisa, né? Eu já ouvi professores de inglês, até de outras disciplinas falarem dessa expressão PNL. Existem teorias, né, que dão conta de que algumas mágicas são possíveis. Por exemplo, você pode aprender uma determinada língua ouvindo enquanto você dorme. Então, durante um certo tempo aí, as pessoas passaram a botar um gravador embaixo do travesseiro, né? E enquanto elas dormiam, elas ficavam ouvindo diálogos em língua portuguesa, ou em língua inglesa, em espanhol, no que elas fossem aprender. Porque a neurolinguística dizia que isso também era possível. Isso era uma programação neurolinguística. Mas o fato é que essa programação, ela é natural, certo? O cérebro vai fazendo as conexões, né, e crescendo, vamos dizer assim, evoluindo, se amadurecendo, você também vai criando programações na sua mente. Então, vocês sabem como é, por exemplo, que a gente aprende uma segunda língua, que a criança aprende uma segunda língua? É do mesmo jeito que ela aprende a língua materna, né? É isso? Primeiro, né? Depois ela repete, certo? Depois ela começa a estudar a gramática, as normas, certo? Para poder arrumar as orações e as estruturas de maneira correta. Então, essa programação, vamos dizer assim, é aquilo que o seu cérebro começa a arrumar, a ajeitar, para poder produzir sentido e significado. E aí, né? Uma delas, por exemplo, foi essa do gravador enquanto você dorme. Outros dizem que através da hipnose você consegue aprender uma língua, certo? Porque, de repente, fazendo uma regressão, você foi de outra civilização no passado, né? Aí você busca essa memória. Vocês, claro, já ouviram falar em bilinguismo, né? Nas escolas bilíngues. Então, como é que eles conseguem que as crianças aprendam as duas línguas de forma paralela?
é porque elas começam desde lá de baixo, bem cedinho. 2 anos de idade, já está a criança lá na escola bilíngue. E aí Lá- a neurolinguística afirma que quanto mais cedo você começar, com mais facilidade você vai aprender 2, 3, 4 idiomas. Certo? Então, o seu cérebro, ele se programa, tá, para essas ligações, essa lógica. Aí ele começa a arrumar, certo? Os códigos, certo? Ele arranja um lugarzinho aqui para o português, outro lugarzinho para o inglês. Ele vai começando a arrumar as coisas na cabeça dele. E você pode fazer essa programação de forma cognitiva, claro, né? E é isso que as escolas bilíngues fazem. Diga, Atirson. Boa noite, professor. Boa noite. Sobre isso, não sei se é a sua área, mas sobre a programação neurolinguística, não seria... existe uma explicação o qual a nossa organização das coisas acontecem relacionada a idioma, por exemplo, olha, só exemplificando, eu tenho pais americanos e sou brasileiro. Ou seja, eu posso aprender, minha tendência é aprender espanhol, inglês e português. Sim. Então, mas em dado momento, eu, quando criança, não posso misturar as coisas, falar português misturado com o português, inglês, Sim. consegue entender? Sim. E aí, como é que se faz essa organização? Eu vou começar a falar, eu tô... eu vou falar que eu tô muito doido, só que aí eu vou falar que eu tô muito crazy, aí ninguém vai entender porque eu tô misturando tudo. É tipo isso. Pois é. Sim, eu entendi. Veja bem, existem estudos que se chama... Existe uma área, né, da linguística que se chama linguística contrastiva. E durante muitos anos, especialmente na década de 60, 64, por aí assim, surgiram estudos que diziam que a pessoa aprendia pelos erros. Então, ela errava, certo? E o professor corrigia, e de tanto ele corrigir, ela acabava aprendendo. Então, quando ela fazia um contraste entre as duas línguas, ela acabava, de alguma maneira, arrumando pelos erros que ela fazia. Hoje em dia, nós sabemos que não é bem assim, tá? Os erros, eles fazem parte do aprendizado de cada língua. Então, você vai errando e vai arrumando esse código. Então, essa mistura da qual você fala é muito comum, por exemplo, nas crianças que estão nas escolas bilíngues, tá? E aí é uma coisa extremamente complicada, porque lá no colégio elas têm aula em inglês, certo? Também. Quando elas saem do colégio, tem muitos pais que não falam inglês. Então a criança passa o resto do dia inteirinho em português, tá? Aí o que é que acontece? A intensidade do aprendizado de português se torna muito maior do que o aprendizado de inglês, por exemplo. E aí ela começa a ficar doida, como você está dizendo, né? Porque ela não consegue lembrar, ela começa a misturar tudo, certo? Então, existem estudos da neurolinguística que dizem que isso é um processo natural, né? Essa interferência de uma língua sobre a outra é natural, certo? E quanto mais cedo você começa a fazer essa arrumação, vamos dizer assim, menos possibilidade de interferência você vai ter mais tarde. É por isso que quando a pessoa começa a aprender uma segunda língua, quando ela já está mais velha, tipo, já na adolescência, ela já passou por toda a aprendizagem do português, né? Já solidificou normas, já solidificou tudo, código, tudo, no português. Então, aquilo já está, vamos dizer assim, sedimentado aqui.
Aí ela vai para o curso de inglês e de espanhol, aí ela fica doida, ela começa a se baratinar completamente. Certo? Porque é um processo que começa novamente. A neurolinguística, ela diz que quanto mais cedo, melhor. Agora, a neurolinguística também diz, tá, através dessa programação neurolinguística, que não existe uma idade padrão, hein, gente? Isso é importante vocês saberem, tá? Você pode aprender qualquer coisa na idade que for. Qual é a ideia? Que você vai talvez levar mais tempo, dependendo do estágio em que você começa esse aprendizado, certo? Mas, eventualmente, você deverá aprender. Então, por isso que a neurolinguística diz, ó, quanto mais cedo, melhor. Porque aí os códigos não estão arrumados. O cérebro está aberto, certo? E aí essa arrumação, ela será espontânea, certo? Ela será natural. Então é por isso que as escolas bilíngues dão aula, né? Ensinam, trabalham, né, metodologicamente com os dois idiomas ao mesmo tempo. Os estudos de bilinguismo ainda não chegaram a nenhuma conclusão com relação a essa interferência lá no futuro, tá? A probabilidade de que essa interferência seja menor é maior se você começa cedo, tá? Mas nós não sabemos exatamente se é isso que vai acontecer. Quando, vamos dizer assim, os primeiros bilíngues, né, bilinguistas, chegarem lá na idade adulta, aí a gente vai ter que investigar, né? Vai ter que estudar para ver. Mas, por enquanto, o que se sabe metodologicamente é que o ensino tem que ser integrado. Todas as disciplinas nas duas línguas. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um primo cujo filho estuda, ele mora no Rio de Janeiro. E o filho dele estuda numa escola bilíngue, só que é uma escola suíça. Então, eles ensinam português e francês. Lá no início, o bilíngue é português e francês. Aí, quando o menino atingiu 9 para 10 anos de idade, ele tinha uma fluência excelente no francês. Aí a escola introduziu o inglês. Aí ele ficou desesperado, certo? Por quê? Porque ele não foi alfabetizado, ele foi alfabetizado em francês, mas no inglês não. E alfabetizar aos 10 anos não é igual a alfabetizar aos 2, 3. Então aí ele me fez a seguinte pergunta: olha, tudo bem, né? É uma metodologia da escola, eu compreendo, tá? Eles estão trabalhando do mesmo jeito, mas o meu filho está ficando pirado. Então eu quero saber o seguinte: devo matriculá-lo num curso de inglês? Aí ele ficou assustado porque eu não pensei nem por 5 segundos e disse sim. Aí ele disse, mas como? Tu não me fizeste pergunta nenhuma, tu não queres saber de nada da escola? Eu disse, não preciso. Tu tens que dar ao teu filho o reforço que ele precisa para minimizar e isso ele não vai ter na escola, porque aí ele já está alfabetizado. Então ele tem que ter um acompanhamento, vamos dizer assim, intenso só naquela língua, para ele poder, então, superar essas dificuldades. Então, gente, essa metodologia comunicativa... Oi, diga. Por exemplo, a criança, por exemplo, como você deu exemplo desse seu amigo, né? Ele estava numa escola bilíngue, né? Sim. Ele foi alfabetizado nas duas línguas, português e francês? Sim. Foi. Mas, assim, essa alfabetização ela só pode ser feita quando criança, né?
Não. Olha o que eu te disse. A neurolinguística, ela diz que não há uma idade padrão. O que acontece é que, se você começa cedo, você alfabetiza nos 2 ou 3 idiomas, o teu cérebro, ele começa a se programar para aquela lógica. Então, mais na frente, será menos provável que haja tanta confusão. Agora, se você alfabetiza depois que o código já está arrumado aqui, que os 1 ou 2 códigos já estão arrumados aqui, a probabilidade, é claro, vai aumentar. Porque o teu cérebro, ele pensa, né? Ele tem propriedades cognitivas. Aí ele começa a fazer, como disse o Atirson, atrapalhadas, né? Ele começa a se confundir, ele mistura as coisas. Então, essa metodologia comunicativa, ela é importante, né? A gente sabe que a gente tem que trabalhar com todas as habilidades, a gente deve discutir aspectos todos, tá? Mas a gente não pode perder de vista que existe um código padrão, né? Que existe uma norma culta. E o aluno precisa saber dela, certo? Então, vamos dizer que hoje a alfabetização e o letramento devem caminhar lado a lado. Ok. Não só no português, no ensino de qualquer língua. É por isso que, quando você vai ensinar uma língua estrangeira, muitas vezes o aluno tem muita dificuldade, porque o professor, ele não é nativo na maioria das vezes. Então, há muitas coisas da cultura daquela língua, da sociedade daquela língua, que ele não conhece. E nem tem tempo de pesquisar, ou não tem interesse em pesquisar. E aí, na hora da aula, na hora da sala de aula, na hora de fazer, vamos dizer assim, o paralelo, né? Ele acaba não fazendo. Ok. Então, é muito importante, tá? Que você trabalhe essas habilidades todas de maneira real, certo? De maneira autêntica, mas, ao mesmo tempo, você precisa ensinar essa norma culta. Que você vê, como vocês estão vendo aí no texto, como vocês têm lá no material da plataforma, através do contexto, e não o contrário. Porque senão, olha, vocês pensem comigo. O fato de você saber dizer uma frase de maneira absolutamente correta, gramaticalmente falando, não sinaliza que você saberá utilizar aquela estrutura de maneira apropriada. E aí é muito simples, são exemplos simples. Eu já disse isso para vocês aqui. Por exemplo, quando se pensa em pronúncia, a pronúncia não é só o som. Tem a impostação de voz, tem a entonação, né? Quando você transmite a sua emoção. Se você está com raiva, se você está triste, se você está feliz. Isso é linguagem. Então, o papagaio, ele fala, né? Mas ele só repete, ele só imita. E não é isso que nós queremos que o nosso aluno seja. Então, às vezes, o aluno sabe dizer, escrever de forma absolutamente correta, mas ele não sabe usar a linguagem de forma apropriada. Ele se perde nos contextos e nas situações sociais. Eu já disse isso aqui para vocês, eu já dei exemplos, né? Então, a gente precisa, a nossa metodologia de ensino, ela precisa acompanhar essa evolução que vocês estão vendo aí, que é histórica. E não há mais retorno para isso. Ninguém vai mais voltar para trás. Tá? Agora é para frente. Então, nós vamos ter acontecimentos e achados de outras ciências, tem antropologia, sociologia, tá? Tem os estudos sobre cultura e identidade, tá? Então, tudo está dentro da sala de aula. Tudo tem que fazer parte da nossa metodologia.
Então, Atirson, por exemplo, se você tem pais americanos e eles só falam em inglês com você em casa, tá? Muito provavelmente você vai fazer confusão com o português, porque você estará tendo aula de inglês 2/3 do dia e aula de português só 1/3. Então, o que é que os estudiosos do bilinguismo dizem através dessas conclusões da neurolinguística, etc.? Que os pais dos alunos que estudam numa escola bilíngue deveriam produzir cenários dentro de casa que fossem bilíngues. Tá? Então, aí é colocar a palavra que identifica os objetos em inglês e português, por exemplo, certo? É tentar motivar o filho, né, a estudar inglês em casa também. Então, o bilinguismo, tá, ele é uma cabal de que esta metodologia comunicativa ela tem que ser o nosso norte. Porém, o leme do barco tem que ficar sempre aqui no meio. Ele não pode ir só para um lado nem só para o outro. Tá? Então, como é que nós vamos ensinar a língua portuguesa? Vocês vão ver na próxima semana, eu vou dar um exemplo de conteúdo para vocês. E vou pedir que vocês criem um conteúdo para ensinar. Então, como é que eu vou ensinar português? Como é que eu ensino língua? É dessa forma. Eu tenho que mostrar as regras como consequência de contexto social, e não o contrário. E se vocês pensarem com muita calma, tá? Vocês vão ver que ainda hoje existem muitos professores que, por uma série de razões, continuam a dar aula só de regras, só de gramática. É uma série de circunstâncias, né? Você vai para o ensino médio, tem a tal do Enem, né? Tem a tal das... Mas o Enem, ele exige determinadas capacidades, né? Determinadas competências. Aí o professor não trabalha isso em sala, mas na prova ele cobra. Então, nós que vamos entrar nesse campo, né? Vocês que são jovens no campo do ensino, vocês precisam aceitar isso, que essa é a maior dificuldade metodológica, tá? É aceitar. Vocês vão ver, né, que com essas BNCC, essas novas ideias aí de trabalho, de trabalho metodológico com a língua portuguesa, inglesa, etc., exige que o professor faça projetos, que o professor faça feiras culturais, que o professor faça uma série que vão complementar o estudo dentro da sala de aula. E aí é claro que vão aparecer as manifestações sociolinguísticas, né? Se você está falando de cultura, de identidade. Então, isso precisa ser discutido em sala também. É um desafio enorme, mas que a gente vai, com certeza, vencer. Então, essa ideia aí cronológica, né, gente, era necessária, esse tópico, né, de conhecer a história, como foi evoluindo essa metodologia, é importante para que vocês possam fazer as comparações, tá? Esse aqui é o ponto. Pensem em vocês como alunos, né? Lá atrás, como o professor ensinava vocês, né? Como era aquele português, qual era a metodologia dele? Vamos fazer ditado, né? Olha, tu escreveste essa palavra aqui errado, então agora tu vais escrever 200 vezes a palavra, para tu poderes aprender e te lembrar que é assim, não assado.
Eu fiz tanto isso aí. Pois é. Agora vocês me digam, me diz tu, que tu fizeste tanto, ajudou? Pode até ter ajudado naquele momento, né? Mas Em depois... algumas coisas, né? Porque eu escrevia 100, 150 vezes, 200, até que eu aprendi a palavra correta. Você não aprendia, né? Você decorava, certo? E agora vejam bem, olha, isso é uma palavra. Agora vocês imaginem uma frase inteira. A pessoa aprende, né, mecanicamente, e aí, vamos dizer, o cara chega com você na rua e diz assim: oi, tudo bem com você? Que tal a família? Vamos bem. Vamos caminhando bem. Vamos sem problemas. Quer dizer, a pessoa... Houve uma época, tá, em que a metodologia de ensino das línguas era a pessoa decorar, memorizar 900 orações. Então, naquela época, a metodologia dizia assim, olha, se você conseguir decorar, memorizar essas 900 frases base, você consegue falar a língua tranquilamente. Aí o cara decorava aquelas 900 orações. Na primeira situação que ele se via na vida real, né? Que uma vírgula saía de lugar, pronto. A cadeira se encolhia no canto, né? E não falava mais nada. Não pode ser assim, tá, gente? A metodologia de ensino da língua portuguesa precisa ser cognitiva. Precisa ser uma coisa na qual o aluno pense, na qual ele exerça o seu poder de lógica, né? De crítica. E, especialmente, que ele consiga relacionar isso a essa vida social, que nós sabemos que existe para todos nós. Tá certo, gente? Então, lembrando, reiterando duas coisas, tá? Eu estou lá no chat, caso vocês queiram falar comigo sobre alguma coisa. E a atividade desta semana, ela não vale ponto, tá? Ela é uma atividade sem pontuação. Então, é realmente só uma leitura para que vocês compreendam como foi que a coisa veio evoluindo, tá? Desde lá dos jesuítas até agora a nós, certo? E que vocês tomem consciência de que essa metodologia é definitiva. Ela veio para ficar. E não tenham medo de discutir, de trabalhar isso com os alunos de vocês na sala de aula. Porque se vocês tiverem as ferramentas corretas, os recursos certos e os argumentos justos, o aluno vai conseguir entender isso e produzir isso. E não vai sentir mais medo de dizer assim, pô, eu falo muito errado, né, professora? Que isso é triste, né? A gente sabe que é triste. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Professor, eu já ouvi aqueles cursos que até online às vezes a gente encontra, né, que tem algum que diz assim que existem 100 palavras que é as mais comuns do idioma, né? Isso tem algum estudo que certifique isso? Que eles falam assim, tem 100 palavras que são as mais usadas no inglês, assim, se você se guiar por ali, talvez você dá um... Sim, existem estudos, né, que trabalham com a evolução dos vocábulos, certo? Então, é dessa maneira que são escritos os dicionários, certo? Então, existem vocabulários que são mais frequentes e vocabulários, né, vocábulos que são menos frequentes. Então, a gente chama vocabulário ativo e vocabulário passivo. Então, se você perceber, se você gravar o que você fala e escreve ao longo de uma semana,
e depois você fizer um estudo estatístico, você vai ver que há algum grupo de palavras que você utiliza com mais frequência que outras. Na semântica e na semiótica, nós conhecemos isso como repertório, tá? O seu repertório, ele não é igual ao do Everaldo, que não é igual ao da Cristiane, nem da Tirson, nem da Rose, nem da Geis, nem o meu. Cada pessoa tem um repertório diferente, tá? Então, existe esse estudo, sim. Ok, gente? Bom, Ok, então, professor. boa noite a todos. Muito obrigado por terem participado. Espero que nós tenhamos colocado assim uma luz, né, a essa unidade que é de história, né? Que às vezes a pessoa diz, pô, mas vai falar de história? Bom, eu espero que eu tenha feito vocês compreenderem a importância disso daí, tá? Sim, com certeza, professor. Que bom. E aí nós vamos, então, nos encontrar na próxima semana, e aí já com uma coisa mais prática, tá? Ou mais voltada para o lado prático, tá certo? Que é o que nós queremos com mais ênfase, tá bom assim? Então, eu vou parar de gravar, né? E só lembrando